Lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Quem diz amém? Glórias a Deus. Bem preciso aqui, bem direto naquilo que vamos ministrar hoje à noite, falar um pouco sobre os milagres de Jesus. Irmãos, milagre é acontecimentos extraordinários, incomuns ou formidáveis, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Isso é milagre. Isso é milagre. Quando Jesus ele continua realizando milagres nos dias de hoje, nos dias atuais. E por que a gente afirma isso? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que estes sinais seguirão aos que crerem, e que em seu nome colocariam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz isso para nós. E ele autorizou a sua igreja, os seus servos, para usar a autoridade do seu nome para realizar milagres, para realizar a sua obra. Para isto, ele revestiu a sua igreja com a virtude do Espírito Santo, para que eles tivessem autoridade, para que a sua igreja tenha autoridade sobre os enfermos. Quando a gente lê a Bíblia, o Antigo Testamento vai narrar para nós 57 milagres. O Antigo Testamento vai trazer para nós a narrativa de 57 milagres. E o Novo Testamento vai mencionar aproximadamente 55 milagres. Destes 55 milagres, 35 deles foram realizados pelo próprio Jesus. Dos 55 milagres aproximadamente do Novo Testamento, 35 deles foi o próprio Jesus quem realizou, e 20 milagres foram realizados pelos apóstolos ou discípulos de Jesus. Milagres mencionados, porque alguém que gosta de ler Bíblia, entende Bíblia, sabe que João encerra o seu livro dizendo que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas o que foi escrito foi para a edificação daqueles que leem, para que aqueles sejam edificados para a glória do Senhor. A pergunta que vem é: para que serve o milagre? Ou qual o propósito de um milagre? Primeira coisa que precisamos entender é que o milagre, irmãos, ele tem um primeiro propósito de fazer o nome de Deus ser
glorificado, engrandecido, adorado para a glória do nome do Senhor. Porque quando a gente lê aí o versículo de número 3, está dizendo assim, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor para sempre. Segundo, fazer com que a divindade de Cristo fosse confirmada e também fosse reconhecida pelos seus seguidores, porque o próprio Cristo, ele vai dizer e vai mencionar para um dos seus discípulos que ele e o Pai é um só. Então essa divindade de Cristo, ela é confirmada quando ele realizava um milagre. Por quê? Porque eles entendiam que só Deus realizava milagres, e Jesus vai fazer isso, e todos os irmãos aqui sabem que quando ele cura aquele paralítico, que é trazido à presença de Jesus por 4 amigos, e um dos evangelistas vai escrever para nós dizendo que colocaram ele por cima, pelo telhado, em uma cama, na presença de Jesus. E quando Jesus olhou para aquele paralítico, ele disse: filhos, teus pecados são perdoados. Os seus companheiros, 4 amigos que lhe trouxeram, com certeza ficaram indignados, entristecidos, porque eles não trouxeram aquele moço com esse intuito, mas eles trouxeram aquele moço para que Jesus curasse ele da paralisia, para que Jesus fizesse ele levantar e andar. Aí a gente entende que o quê? Que antes que Jesus resolva a tua situação física, ele tem interesse principal na tua vida espiritual, porque você pode estar bem familiarmente, você pode estar bem socialmente, bem profissionalmente, mas se você não estiver bem espiritualmente, de que adianta isso? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele cura o cego Bartimeu, eu fiz alguém ver isso quarta-feira ali, quando ministrava no culto da restauração. Eu disse: presta atenção, que quando o cego é trazido à presença de Jesus, ele olha para ele e diz assim: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Jesus diz imediatamente para ele assim: a tua fé te salvou. Se você for um pouquinho atencioso, você vai ver que faz um ponto depois disto. Depois disto se faz um ponto, e um ponto final, e inicia dizendo assim: e logo foi curado. Porque Jesus, ele tem interesse que a gente esteja bem espiritualmente, e também, irmãos, ele abençoa fisicamente, materialmente, profissionalmente, familiarmente, porque ele diz assim: se nós já ressuscitamos com Cristo, vamos buscar primeiro as coisas que são de cima, e as demais coisas vos serão acrescentada. Então deixa eu dizer uma coisa aqui a você, e redobre a sua atenção, por favor. As coisas não te traz Deus. As bênçãos materiais, riqueza, dinheiro, fama, não te traz Deus. Não tem poder para isso. Mas se você estiver com Deus, Deus te traz todas essas bênçãos. As bênçãos não traz Deus para nós, mas Deus traz as bênçãos para nós. Então eu escolho Deus, eu prefiro estar com Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, Ele cuida deles, Ele não deixa faltar, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuida do seu povo, Ele não deixa
deixa faltar o pão, Ele não deixa faltar o alimento, a água, o vestir, o calçar, a paz, a moradia, a família, porque Ele é Senhor absoluto e Ele tem condições de trazer todas essas coisas para nós, mas essas coisas não traz Deus para nós. Aleluia! Quando usou os propósitos do milagre, também o terceiro ponto é confirmar a palavra que é pregada em o nome de Jesus. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho que é acompanhado, a palavra do evangelho de Cristo é acompanhada de sinais e maravilhas. Porque o próprio Cristo vai dizer que se os homens não virem sinais, eles não creem. Então a palavra ela deve ser acompanhada de sinais, elas devem ser acompanhadas de maravilhas. Lembra quando Filipe chega em Samaria, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria e pregava Cristo. Versículo 5, ele pregava quem? Porque a mensagem do evangelho ela precisa ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Tem muita gente usando o púlpito de igreja dizendo que está pregando evangelho e não está. Está dando palestra aí de autoestima, está fazendo qualquer outra coisa, menos pregando evangelho, porque mensagem do evangelho, ela tem Bíblia e ela tem Cristo como base da mensagem, cristocêntrica e bíblica. Filipe chegou em Samaria anunciando Cristo. Aí no versículo 6, a Bíblia diz que Filipe pregava aos olhos e aos ouvidos. Por que aos ouvidos? Porque eles ouviam a ministração da palavra, eles ouviam Filipe pregar a Bíblia, eles ouviam Filipe falar das sagradas escrituras. E por que aos olhos? Porque no versículo 6 vai dizer que os endemoniados eram libertos e os coxos e paralíticos eram curados. Isso é a vista, é os sinais que acompanham, é as maravilhas que acompanham a palavra de Deus. Aleluia! E esta palavra é tão poderosa, irmãos. Essa palavra é tão poderosa que aquele centurião, eu não lembro quem foi, foi Zezinho, pregou segunda-feira aqui na campanha sobre ele. O pregador da abertura da nossa campanha foi o irmão Zezinho. E ele falou sobre aquele centurião que disse: olha, eu não sou digno de que receba o Senhor na minha casa, debaixo do meu telhado, mas libera uma palavra e o meu servo ficará curado, sarará. Uma palavra do Senhor resolve. Se prega evangelho, mas também se ora pelos enfermos, se ora para Jesus abrir portas que estão fechadas, se ora para Jesus dar bênção a quem está buscando, se ora para Jesus renovar crente, se faz apelo para pessoas aceitarem, porque o evangelho tem que ser pregado na íntegra, totalmente o que está escrito. Então o milagre serve para confirmar a mensagem do evangelho, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia! E quando ele promete aos discípulos descer sobre eles a virtude do Espírito Santo, é para pregar o evangelho. E quando eles pregam o evangelho, depois de Atos 2, a gente vai ver multidões aceitando Jesus. Nós vamos ver enfermos sendo curados, nós vamos ver cegos sendo cobrada a sua visão, paralíticos andando. A graça de Deus vai acompanhando, e o Senhor ia contribuindo, o Senhor ia cooperando com a mensagem que os apóstolos iam pregando, realizando milagres para a glória do nome do Senhor. Quando Pedro e João no capítulo 3 curam aquele paralítico lá na Porta Formosa no nome de Jesus, o que é que as autoridades dizem? Olha, não tem como negar, esses homens fizeram um milagre. O homem era paralítico e agora está andando, não tem como negar. Mas no nome de quem? No nome de Jesus.
Milagres, sinais, não é para vaidade de pregador, de pastor, de igreja nenhuma, é para o nome dele ser glorificado, é para que a divindade de Cristo seja confirmada, e é para que a palavra que é anunciada seja confirmada para a glória do nome do Senhor. Quando o milagre acontece, o quarto propósito é para anunciar que o reino de Deus chegou até nós. Porque Cristo inicia o seu ministério pregando assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Aí Jesus começa a curar enfermos, Jesus começa a libertar oprimidos, Jesus dá vista aos cegos. O que é que Jesus está fazendo com isso? Ele está mostrando para nós que no reino dos céus não vai ter paralítico, não vai ter cego, não vai ter coxo, não vai ter oprimido, é tudo liberto, é tudo sã, é tudo completinho para a glória de Deus, porque o reino de Deus é perfeito, aleluia. Ele está dando a demonstração da chegada desse reino aqui para nós, aleluia. Em quinto, tem o propósito de gerar fé nos ouvintes. Um milagre, irmãos, é para gerar fé naqueles que veem. Eu vou só dizer uma coisa aqui aos irmãos. Terça-feira teve uma pregação aqui, e na hora da pregação o pregador recebeu uma palavra do céu para entregar, e ele segurou para não entregar, porque ele estava vivendo aquela situação, mas na autoridade do Espírito Santo liberou a palavra, porque a palavra é dele, o pregador é só canal. Já no outro dia, 2 pessoas já agradecendo as bênçãos naquela palavra. Por quê? Porque, irmãos, o milagre ele vai gerar fé em nós que vemos o milagre acontecer. Quando as pessoas agradecem, aí aumenta a nossa fé. Você está doente, enfermo, e alguém chega aqui na frente e diz: olha, no culto tal, Deus me curou disso. Aí você que está enfermo olha e diz: ei, eu também posso ser curado. O mesmo Jesus pode operar em mim, porque isso vai gerar fé em nós. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quando Jesus chega em Cafarnaum, que ele opera um milagre na sogra de Pedro, e que ele opera aquele milagre ali, a Bíblia diz que a multidão trazia coxos, paralíticos, doentes, para que ele orasse, e a Bíblia diz: e Jesus curava a todos os enfermos que era trazido a ele, e libertava os oprimidos. E por que eles traziam? Porque eles ouviram e viram milagres que Jesus fez. Aí aumenta a fé deles, e eles vêm buscar também o milagre para a glória de Deus. Então milagre, irmãos, não tem o objetivo de promover pregador. Milagre não tem o objetivo de promover nome de igreja. Milagre não tem o objetivo de promover nome de pastor. Não é homens que faz. Quem faz é Deus. Quem faz é Cristo, através dos homens, sim, porque Ele escolheu a sua igreja para isso, Ele escolheu aqueles que creem para isso, e através desses vasos, desses instrumentos, é que Ele vai operar o milagre. Então, deixa eu te recobrar aqui a tua memória, fazer você lembrar, Ele precisa de você para verbalizar a palavra dEle, e também para fazer os sinais e as maravilhas serem vistos aí, porque ainda não é crente. Ele precisa da tua mão, Ele precisa de você, para através de você Ele operar o milagre. Aleluia, glórias a Deus. E por que a gente entende isso? Porque quem faz a obra é Ele. Nós não temos poder para isto, mas Ele tem. Então Ele usa quem quer, onde quer e como quer. E para quê? Com o objetivo do nome dEle ser glorificado. Ele quer usar você que está olhando aí para mim, dizendo assim: eu não. É você mesmo que Ele quer usar. Você é crente, você é seguidor de Jesus.
E quando a gente lê João capítulo 20, versículo 21, a igreja dá continuidade à missão que Jesus iniciou. É nós que estamos dando continuidade ao ministério que Ele começou, à missão que Ele começou. E quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Você é a igreja, você faz parte do corpo. Você sozinho não é corpo, mas você faz parte do corpo. E você está autorizado por Ele a orar por enfermos, a colocar as mãos sobre oprimidos. Você está autorizado por Ele a realizar também milagres e prodígios, para que o evangelho seja o que? Confirmado. Quem entende aí diz amém? 5 propósitos aí de um milagre. E os milagres de Jesus é tremendo. O texto de João capítulo 9 vai revelar para nós que os milagres de Jesus, eles são milagres que causam admiração. Aleluia. Veja aí o versículo 8 e o versículo 9, para aqueles que acompanham a mensagem com a Bíblia aberta, não é isso? Versículo 8 e 9 diz assim, ó: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Eles estão admirados em ver aquele homem vendo, e eles se questionam: não é aquele que era cego e mendigava? Aí a Bíblia vai dizer no versículo seguinte: uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Mas ele próprio vai dizer: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vocês estão admirando porque foi um milagre. Vocês estão admirando porque foi um milagre. O homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus cuspiu na terra, no chão, fez lodo, untou os meus olhos e mandou eu me lavar no tanque. Aleluia. E eu voltei vendo, sou eu mesmo. Glórias a Deus, porque os milagres de Jesus traz a admiração, irmãos. A igreja precisa viver isto. Nós precisamos voltar a viver os milagres de Jesus no meio da igreja, para que cause a admiração dos de fora, para que a fé deles seja provocada. Aleluia. E aqui dentro, para que os crentes que não creem em milagre passem a crer. Aleluia. Porque Jesus continua fazendo milagres. Tem algum crente aqui que crê que Jesus continua fazendo milagre? Tem algum crente aqui que crê? Então segura a sua mão assim levantada para os céus e receba aquilo que você veio buscar no término desta campanha hoje aqui. Aquilo que você está pedindo ao Senhor, receba em nome de Jesus Cristo. Receba o milagre de Deus naquilo que você está pedindo, e Deus vai fazer o milagre. Muitos vão ficar admirados com o que Jesus vai fazer em você e na tua casa e na tua vida. Aleluia! Glórias a Deus. Mas também os milagres de Jesus, irmãos, eles são inquestionáveis. Quando o homem faz, ainda se questiona: será que foi mesmo? Será que ele não usou ali no engano? Será que não foi um acordozinho? Será que não teve um tratado, um acordo aí para fazer isso? Mas os milagres que Jesus faz são inquestionáveis. Versículo 25 aí do capítulo 9. Glórias a Deus. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Por quê? Porque os fariseus, os doutores da lei, tinham dito que Deus não escuta pecador. Porque para eles, Jesus não era de Deus, porque essa cura se deu no sábado. E para eles, Jesus não era de Deus, e Jesus era pecador, e Deus não escuta pecador. Aí o paralítico, irmãos, é quem vai dizer isso.
Se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu estou vendo. Eu era cego e agora eu estou vendo. Não tem como questionar isso, porque eu é quem era cego e agora eu estou vendo. Aleluia. Vocês podem até estar em dúvida aí, agora eu não tenho que questionar, porque eu é quem recebi o milagre. E quando você recebe o milagre, pode todo mundo se levantar dizendo que não foi, e você vai estar dizendo foi, porque foi eu que recebi. Quem recebeu foi eu. Aleluia. Lembra dos dois apóstolos, Pedro e João? Não tem como questionar. É notório que esses dois homens fizeram um milagre. O paralítico está andando aí. Não tem como a gente questionar. Milagre de Jesus não tem como questionar, irmãos. E eu volto a reforçar isso aqui. E quando Jesus faz um milagre, principalmente de cura, a enfermidade não volta não, viu? Aleluia! Você não precisa marcar um retorno não. Com Jesus não tem negócio de retorno não, meu filho. Ele pode até curar por etapas, sim ou não? Isso é só para quem entende Bíblia. Ele pode curar por etapa, ele pode fazer por etapa. Ele curou um cego, não foi? Aí o cego, quando foi, voltou, ele está vendo, ele disse: eu vejo os homens como árvores. Não foi 100%. Aí Jesus foi, operou de novo, aí ele passou a ver nitidamente, normal. Ele pode até fazer parcelado, vou dizer assim. Ele pode até fazer por etapas na tua vida, mas a enfermidade não volta mais não. O problema não vem mais não. Quando ele resolve, ele resolve. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando ele faz na tua vida, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa e vou usar a fé aqui. Se ele te curou de uma enfermidade, tu pode morrer até de uma queda de rede, mas daquela enfermidade tu não morre mais não. Pode morrer até de uma topada, mas daquela enfermidade mais não, porque ele te curou. E ele disse: eu estou te curando. E se ele te curou, a enfermidade não volta. Volta outra coisa, enfermidade mais não, aquela mais não. Aleluia. Tem gente que se precipita por aí, vai agradecer bênção sem Jesus ter feito, aí depois fica dizendo: Jesus me curou, mas voltou. Não, Jesus não te curou não. Conversa é essa? Tu se precipitou. Tu se precipitou. Emoção não é cura não. Não é esse negócio não. Porque o pentecostalismo, irmão, está sendo tão bombardeado. Porque tem alguém pentecostais por aí que chama o povo para frente e começa a orar, e Jesus batizou um, batizou outro, batizou mais. Quando termina, ninguém foi batizado. Jesus curou ali, Jesus curou agora. Quando termina, ninguém foi curado. Não, deixa Jesus fazer, que Jesus não precisa de tapia não, irmão. Jesus não precisa de tapia não. Quando ele faz, ele faz. Agora tem cura que ele diz assim: vai e te apresenta aos sacerdotes. Mas tem cura que ele diz assim: não conta para ninguém. A bênção é tua, não precisa contar para ninguém. Vai-te embora para tua casa, tu está curado. Louvado em nome de Jesus. Mas tem pessoas que ele cura e diz assim: levanta, toma a tua cama e anda com a cama, anda com a cama, vai com a cama, que é para todo mundo saber que tu era paralítico e essa cama te serviu de companhia por muito tempo, mas agora é você quem vai levar a cama, que é para todo mundo ver que ele te curou. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E por último, os milagres de Jesus são inéditos. Só Jesus faz milagre inédito. Só Jesus. Só Jesus. Quando a gente lê o versículo 32, a gente terminar e ir embora para casa. Versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Curar cego que ficou cego na trajetória é uma coisa, agora nascer cego e ser curado, esse é o primeiro, e quem fez foi Jesus, porque os milagres de Jesus é inédito. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Só para você dar um glória para Jesus.
Mostra quem foi que andou sobre as águas. Mostra se teve alguém. Moisés fez um grande milagre quando tocou no mar vermelho e o mar se abriu, mas ele passou a terra enxuta. A terra enxuta. Jesus não abriu o lago, não. Jesus saiu andando por cima das águas. É inédito para a glória de Deus. É inédito para a glória de Deus. E até hoje ninguém sabe quem andou mais por cima da. Só Jesus. Só Jesus. Ainda chamou Pedro. Pedro ainda deu uns passinhos lá e depois quis afundar. Mas Jesus fez um milagre inédito para a glória do nome do Senhor. Os milagres do Senhor têm, irmãos, essas três características: são admiráveis, são inquestionáveis e são inéditos para a glória de Deus. E eu creio que Ele pode fazer isto na tua vida. Ele pode te curar dessa enfermidade. Ele pode resolver esse problema aí. Ele pode sarar você desse mal aí, e o nome de Deus ser glorificado. Quem diz amém comigo? Glórias a Deus. Seja Deus glorificado em todas as